Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mai e sejam todos muito bem-vindos à Escola de Crochê. Hoje nós estaremos aprendendo a fazer esse lindo top faixa que vai ser muito usado no verão. Então vem comigo que vai ter todo o passo a passo, inclusive das florzinhas. Vamos lá? Para iniciar esse nosso trabalho, nós vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer 12 pontos altos para fazer aquela margarida base que nós já temos um vídeo ensinando no canal, a margarida e o square, mas eu vou mostrar para vocês aqui, caso seja a primeira vez que vocês estejam acessando os nossos vídeos. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto, o segundo e vamos seguir fazendo até completar 12 pontos altos. Completei aqui 12 pontos altos, agora eu vou puxar essa cordinha que fica para fora do anel mágico, ajustar bem e vir aqui na primeira correntinha, né, desse primeiro ponto alto que nós fizemos, eu vou puxar com um ponto baixíssimo. Puxa um pouquinho, corta o fio e dá o nozinho para fechar o nosso miolinho da margarida. Agora, nós vamos fazer as pétalas, né? Para ela ficar assim. Para essa peça, eu vou estar fazendo um tamanho M, né? Eu não falei no início do vídeo, eu vou estar fazendo um tamanho M, e para esse tamanho M, eu vou precisar de 4 squares desse com margaridas que eu vou fazer. Então, primeiro você tem que fazer 4 margaridas, para depois a gente dar continuidade. Ele vai ficar como esse cropped aqui. Cropped não, né? Ele é um top. É só um top faixa e eu vou fazer ele um tamanho M. Esse aqui é um P. Pra gente fazer essas margaridas, eu tô usando o fio verão da Círculo. Aqui foi o fio Bela Arte da Pinguim. E eu vou usar um fio duplo do fio verão da Círculo. Pra ficar num tamanho bom. Mas, se você quiser estar fazendo margaridas pequenininhas, quiser fazer um cropped com mais margaridas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um top G e ele tá sendo feito com o fio verão. Olha, aqui ele não tá duplo, ele foi duplo somente aqui na pétala da margarida. Aqui ele tá um tamanho normal, feito com agulha de 4 milímetros. Eu fiz aqui esse com margaridas, né, o quadradinho menor, com esse fio verão. E tô fazendo agora com o fio Bela Arte, que é mais grosso, fica maior o trabalho. Então, vamos dar início à nossa pétala. Aqui, depois de fazer o miolinho, nós vamos passar a agulha aqui pelo meio, ó, não é pegando aqui na correntinha, é pelo meio aqui do ponto. Eu já fiz o nozinho inicial, né? Eu vou subir 3 pontos altos. E aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer mais um ponto alto, tirando só uma perninha, e vamos puxar tudo de uma vez. Cuidado que com fio duplo, às vezes você puxa um lado, não puxa o outro, e fica os dois desiguais. Depois que eu fizer essa pétala, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou vir aqui no próximo espaço. No próximo espaço, nós vamos fazer como se fosse um ponto alto, mas quando a gente chega aqui nessa parte, depois de tirar a primeira voltinha, nós vamos ficar com esses 2 nós na agulha, laçar o fio e vamos fazer mais um ponto da mesma forma. Tira um e vamos ficar com 3 correntinhas na agulha. Dessa forma, a gente puxa tudo de uma vez para poder fechar a pétala dessa forma. Faz uma correntinha, vou fazer mais uma com vocês. Ó, a gente insere, puxa, faz como se fosse fazer um ponto alto. E tira o primeiro, deixa na agulha, laça novamente o fio, puxa, tira só o primeiro, deixa tudo na agulha e tira tudo de uma vez. Você vai fazer isso em volta de toda a sua pétala, sempre aqui, ó.
dentro do espaço, tá? Já estou aqui na última pétala, vim fazer com vocês. Tiro tudo, faço a correntinha e venho aqui, ó, nesse primeiro, tá vendo? Aqui a gente tem a nossa primeira pétala. Nessa primeira correntinha eu vou inserir o fio e puxo tudo de uma vez, como se fosse um ponto baixíssimo. Corto. E dou o nozinho pro fio não fugir. E temos aqui a pétala. Às vezes ela fica assim, ó, um pouquinho abaulada, mas não se preocupe. Conforme a gente for fazendo o square em volta da margarida, ela vai abrir. Então, aqui nós temos 4 margaridas pro nosso top. Lembrando que pro tamanho P, eu fiz 3 margaridas. Esse tamanho que eu tô fazendo é um M, então eu tô fazendo com 4 margaridas. E o tamanho G, eu acabei fazendo com 2 fileiras de margaridas, porque eu usei um fio diferente. Se você for fazer um top somente com a carreira reta, com um fio mais grosso, você pode fazer de 5 a 6 margaridas, para pegar aquela parte da frente do top. E o que você vai fazer? Você vai crescer ele no acabamento. Agora, a nossa margarida, o nosso square, eu optei por fazer com um fio laranja, também Bela Arte. Vou dar a laçada, aqui eu tô usando a agulha 3,5. Toda a descrição que eu tô falando para vocês, ela vai estar aí, né? Detalhado os materiais e os fios que eu utilizei, porque eu vim falando ao longo do vídeo. Mas você que pegou, que quer certinho, né? Antes de começar, vai estar aí na descrição. Aqui nós vamos novamente nesse meio, entre as margaridas. Vamos trazer o fio que a gente já fez um nozinho e vamos começar a fazer o nosso square. 3 correntinhas para iniciar e 2 pontos altos para fazer 3 pontos, né? Porque nós vamos ter as 3 que inicia e mais 2 pontos altos para ficar esse bloquinho de 3. Sem dar correntinha de separação, nós vamos laçar o fio e fazer 3 pontos altos dentro do próximo espaço. Assim. Novamente, sem dar correntinha de separação, nós vamos laçar o fio. Nesse próximo, nós vamos fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz aqui 3 pontos, faço uma correntinha de separação e dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Tô escondendo o fio e embolou. Olha que nós já temos uma quina do nosso square. Quem quiser fazer o chapéuzinho combinando com o top, nós temos a aula, eu vou deixar nos cards, vai aparecer aqui, tem o link da aula para o chapéu combinando, o chapéu de margaridas, que fica uma gracinha. E você vai vender bastante fazendo o combinadinho, né? Deu uma embolada aqui, mas agora foi. Olha, então nós temos 2 pontos, né? 2 bloquinhos separados, uma quina onde você vai ter 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos, e você segue fazendo esse padrão por toda a volta. Aqui eu tô indo pro segundo bloco de 3 pontos altos no outro espaço, né? Olha, os 2, e agora eu vou para a próxima quina. Sempre sem correntinha de separação, com exceção dessa parte aqui, que são 3 pontos altos, aí sim, uma correntinha de separação e 3 pontos altos no mesmo espaço. Olha, já temos uma quina, outra quina. E vamos seguir por toda
essa carreira. Aqui nós vamos fazer mais nesse espaço um bloquinho de 3 pontos altos, no próximo espaço outro bloquinho de 3 pontos altos e no próximo espaço 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha de separação, fazendo eles no mesmo espaço. Recapitulando, é sempre assim: 1, 2 e a quina, 1, 2 e a quina. Voltei aqui no último para mostrar para vocês. Vou vir aqui nesse primeiro, que foi o que nós fizemos as 3 correntinhas, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Você vai fazer essa parte em todas as margaridas, somente essa volta, porque a próxima volta é a volta de fechamento. Como esse aqui é o nosso primeiro square, esse aqui, no primeiro, nós fazemos a volta completa. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas e mais uma que vai ser o de espaço, que nessa parte a gente vai dar espaço na correntinha de separação. Agora, nós vamos fazer no espaço entre um e outro bloquinho 3 pontos altos. Olha. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, entre os bloquinhos, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui dentro, onde é a quina, nós vamos fazer novamente a quina igual foi feita na carreira anterior. Então, vão ser 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Olha, ficando assim. Então, você faça a volta toda. Aonde tiver espaço, você vai fazer. Lembrando que aqui eu vou voltar para mostrar para vocês como fechar. E aqui, onde for quina, vai ser quina igualmente. Então, nós vamos ter aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, mais um bloquinho, 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, onde for quina, você vai fazer outra quina, ok? Chegando aqui já no finalzinho, nós já temos esses 3 correntinhas, né? Que elas vão equivaler ao último ponto alto, no caso aqui, né? Então, aqui dentro nós vamos fazer mais 1 e 2. Fugiu aqui. 2, e a gente fecha na primeira correntinha, lembrando que uma é o espaço de separação, e vamos ter os 3 pontos altos. Aqui a gente finaliza o quadradinho. Olha, o quadradinho completo. E lembrando que agora, com as outras 3 margaridas, nós vamos fazer apenas a primeira volta do quadradinho, porque a última vai ser já para emendar um quadradinho no outro. Se você quiser fazer todas 3 logo com essa volta, você pode. Se não, você pode fazer como eu vou fazer. Eu vou fazer a volta e já vou vir mostrar para vocês como emendar. E depois vou fazendo subsequente, né? Vou mostrar como emendar e depois vocês façam os outros 2 que eu vou fazer também. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma volta completa em volta da margarida, né, um square. Iniciei nesse pedacinho, eu sempre começo por aqui, mas você pode começar por onde você quiser. Chegando aqui nessa quina, que é a lateral, eu fiz os 3 pontos altos que a gente tem que fazer, né? E antes de fazer a correntinha de separação, eu venho aqui na quina, você escolhe qualquer lado do seu triângulo, do seu quadrado, né, que já tá pronto. Puxa essa correntinha aqui por dentro, opa, me escapuliu. Puxa aqui por dentro, faz a correntinha de separação e volta dentro do mesmo espaço para fazer o restante da quina. Seriam, né, os 3 pontos altos que faltam. Agora,
a gente segue do mesmo jeito. Ao invés de fazer a correntinha de separação, a gente passa a agulha daqui da frente para trás, puxa a argolinha e agora faz a correntinha. Vem dentro do próximo espaço e a gente faz os 3 pontos altos normais, como a gente faria. Fizemos, não faz a correntinha de separação, vem dentro do próximo espaço, puxa essa correntinha aqui e então faz a que seria de separação. Vamos lá dentro do próximo fazer os 3 pontos altos. Mesma coisa, dentro do espaço, puxa essa correntinha que ficou e faz a correntinha de separação. No próximo, mais 3 pontos altos. E dentro do próximo espacinho, segue fazendo a mesma coisa. Puxa lá por dentro, faz a correntinha. E agora, a gente tá aqui na outra quina. Então, nós vamos fazer normalmente os 3 pontos altos. Vir aqui na quina, puxar a correntinha, fazer aquela correntinha de separação. E dentro do espacinho, vamos fazer mais 3 pontos altos para completar a nossa quina. 2, 3. Olha, e já vai estar dessa forma. Já unimos os squares, ou quadradinhos, como você quiser chamar. E agora, eu vou completar a volta do mesmo jeito que tá aqui. E você vai fazer dessa forma com as outras 2 margaridas que ainda faltam. Você faz a primeira volta, na segunda você inicia em qualquer lugar do quadrado, desde que não seja na quina. Vai fazer 3 pontos altos quando chegar na quina e depois desses 3 pontos altos você une quina com quina e segue fazendo o mesmo padrão até completar a volta. Muito bem, pessoal. Eu já fiz, olha, os 4 squares já unidos, né, com as 4 flores. E agora, nós vamos fazer não é ainda o acabamento, né, é continuar a nossa peça. Eu vou fazer 2 camadas de pontos altos, 2 carreiras, né, de pontos altos aqui, 2 carreiras de pontos baixos para baixo, e depois que eu terminar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em volta de toda a peça. Então, 2 carreiras de pontos altos, 2 carreiras de pontos altos e ponto baixo em volta de toda a peça. Vou colocar aqui nessa pontinha. Vou vir aqui, ó, eu inseri, fiz, né, o nosso nozinho aqui no vãozinho dessa parte, vou inserir aqui para fazer o primeiro ponto alto. Então, eu puxo aqui. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas. No próximo, ponto alto, no próximo, ponto alto. Agora, você vai fazer isso em volta de toda a sua peça, mas onde tiver essa correntinha de separação, você vai pular e vai direto para a próxima. Ui, aqui ficou fora. E segue fazendo ponto sobre ponto, sem fazer onde tem a correntinha de separação. Por quê? Porque assim sua peça não vai ficar embabadada, né? Não vai dar aquele babado, ela vai ficar mais retinha e mais certinha. Olha, como vocês podem ver, é isso que nós vamos fazer. Faça toda circular. Ou melhor, não vamos fazer circular, que vai ficar mais complicado.
faça uma carreira de vai e vem de pontos altos, tira a sua linha, né, corta, e depois aqui embaixo faz mais uma carreira de vai e vem. Depois que fizer essas duas carreiras de vai e vem, nós vamos fazer aí sim os pontos baixos em volta de toda a carreira. Tudo bem? Eu vou fazer a primeira carreira de vai e vem e mostro para vocês como ficou. Voltei, pessoal. Eu já fiz as duas camadas, né, as duas carreiras, quer dizer, da parte de baixo. E agora eu já vou para a segunda carreira aqui da parte de cima. Então, como vocês podem ver, fica bem largo, assim, ele acomoda bem o seio. Depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em volta de toda essa faixa e depois eu venho mostrar para vocês como fazer a parte da faixa de amarração atrás. Terminei aqui a segunda carreira e nesse próprio ponto alto eu já vou iniciar o ponto baixo. Então, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo em volta de toda a peça, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte que é em cima das duas carreiras de ponto alto e quando eu chegar na lateral, eu venho mostrar para vocês como fazer nessa partezinha aqui dos pontos altos. Já fiz aqui toda a carreira de pontos baixos, né, por toda a parte de cima ou de baixo da peça. Agora, quando a gente chegar aqui, eu já fiz no último ponto e nós temos um ponto alto. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer ponto baixo dentro do ponto, mas somente 2 pontos baixos. Olha, eu peguei dentro do ponto e fiz 2 pontos baixos. E a gente vai seguir fazendo assim por toda a carreirinha. Onde tiver o ponto alto, né? Ó, fiz um ponto baixo dentro do ponto. Não precisa se preocupar em tá pegando a correntinha de trás, correntinha da frente. Pega onde der, desde que você faça 2 pontinhos baixos onde tem um ponto alto. Quando chegar aqui, que a gente já vai ter os pontos altos do quadradinho, que são mais fáceis para fazer o ponto baixo, nós vamos seguir. Então, aqui a gente tem esse ponto que seria do espaço, né, da correntinha. Então, esse que nós vamos fazer. E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Aqui, aonde tem essa correntinha de separação, a gente não faz. Segue fazendo somente ponto sobre ponto. Olha, mais uma correntinha de separação que a gente não vai fazer. E ponto sobre ponto. Pula a correntinha de separação. Segue ponto sobre ponto. Pulou a correntinha. Ponto sobre ponto. E aqui a gente já vai estar onde tá o ponto alto. Então, nessa aqui, a gente faz uma correntinha para não ficar um buraco muito grande. Na correntinha não, desculpa, faz um ponto baixo. E agora, vamos pegar aqueles fazer 2 pontos baixos onde tem o ponto alto. Fiz aqui dentro do ponto, como eu falei para vocês, em qualquer lugar. E aqui, mais 2. Que vai dar pra pegar na correntinha, aonde der pra pegar, não se preocupe com isso, é porque nós vamos fazer esse ponto baixo aqui, que fica mais alto pra gente fazer os pontos altos da lateral dessa forma. Continuando aqui, a gente vai seguir e vamos fazer aqui ponto sobre ponto, igual nós fizemos lá na outra parte. Aproveita pra esconder a linha, se tiver algum pedacinho de linha aí, né? E vamos fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no outro lado. Bom, pessoal, eu já fiz esse lado aqui todinho e vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Chegando aqui, quando você terminar o seu ponto baixo, você vai terminar provavelmente numa pontinha dessas aqui. Como eu já fiz, eu agora tenho que emendar pra fazer o outro lado. Faz o nozinho inicial. E vai começar fazendo uma carreirinha
aliás, fazendo 4 carreiras de pontos altos em vai e vem. Então, você vai fazer vir ponto sobre ponto e fazer 4 carreiras indo e voltando de pontos altos. Muito bem, fiz aqui as 4 carreirinhas em pontos altos de vai e vem, e agora nós vamos começar a fazer as diminuições para ficar com aquela parte fininha para amarrar. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, laçar o fio e deixar na agulha, né, sem tirar tudo, laça o fio, passa novamente em outro e nós vamos ficar assim. Vão ser 3 pontos e a gente vai tirar tudo de uma vez. Aí, ponto sobre ponto, até chegar nos últimos 3 lá do outro lado. Chegamos aqui nos últimos 3 pontos, nós vamos laçar o fio, deixar na agulha, laçar o fio, tirar 2, deixar na agulha, laçar o fio. Prestem bastante atenção para vocês não perderem esse último pontinho aqui, tá? Às vezes ele fica assim escondidinho e dá a impressão que ele faz, que você já pegou, mas não pegou, tem que prestar bastante atenção. Pega ele, laça o fio e ó, nós vamos ter aqui 4 elos na agulha e vai tirar tudo de uma vez. E agora, você vai seguir fazendo dessa forma, sempre diminuindo na ida e na volta, até ficar somente com 5 pontos altos. Então, aqui, ó, nós já vamos começar diminuindo novamente. Fez o ponto 1, 2 e 3. Tira todos de uma vez e faz a carreirinha de pontos altos até chegar aqui no final. Vou fazer para fazer o finalzinho com vocês também. Chegando aqui no finalzinho, ó, temos 3 pontos, então nós vamos laçar, puxar e deixar na agulha, laçar, tirar 2 somente e deixar o fio na agulha, laçar e vir nesse último, deixar o fio na agulha e tirar tudo de uma vez. Olha, já tá começando a formar a lateralzinha, né? Aqui a gente vira o trabalho, faz o ponto, né? Aqui fiz as 3 correntinhas e vou no próximo ponto, ó, não pega esse aqui, senão não vai fazer o biquinho. Esse aqui você já fez ele aqui em cima. Vem no próximo ponto, tira 2 laçadas e deixa. No próximo ponto, tira 2 laçadas e deixa. E vai tirar tudo de uma vez. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar do outro lado. Olha, agora já tem poucos pontinhos, já dá pra gente ir fazendo juntos. Só seguir fazendo ponto sobre ponto e observando quando estiver chegando aqui no final. E agora, já vamos fazer o nosso ponto de diminuição. Vem nesse aqui, sempre quando tiverem os 3 últimos pontos. Deixa na agulha. O próximo laça, tira 2 e deixa na agulha. E no último, que é esse inteiro aqui, tira 2, deixa na agulha, tira tudo de uma vez. Olha, já tá formando, tá vendo? O nosso biquinho.
Siga fazendo isso até você ter apenas 5 pontos altos. Como nesse lado aqui, ó. A gente vai diminuindo dos dois lados, vai diminuindo, 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 e no final vai ficar 5 pontos altos. Quando eu tiver aqui com esses 5 pontos, eu retorno pra gente fazer essa partezinha aqui. Como as diminuições são nos dois lados, né? A gente chega a 5 pontos bem rápido. Então, eu já cheguei aqui. E agora, nós vamos fazer carreiras de vai e vem em pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de vai e vem em pontos altos. Então, não tem segredo. A gente segue fazendo ponto sobre ponto. É bom sempre contar o ponto para ver se você não está comendo nenhum pontinho por acidente, né? Ver se você sempre tem 5 pontos. Olha, aqui eu tenho 5 pontos altos. É normal quando você fizer ficar assim meio tombadinho, mas quando você virar para fazer o outro lado, ele vai esticar do jeito que tem que ser. Olha, o que eu falei aqui, dá a impressão que não tem mais pontinho, tá vendo? Aqui, quando a gente pega, parece que não tem, mas esse 5 aqui, ó, esse 5º ponto tem que ser feito, senão você vai diminuir o seu trabalho. Então, você pega, vem numa alcinha aí de cima dele e faz o ponto que tá faltando. Olha, 5 pontos. Façam as 8 carreiras e eu já retorno. Então, pessoal, eu terminei aqui os 8, acabou que eu fui fazendo direto e esqueci de mostrar a finalização, mas basta dar um nozinho no final e depois você passar o fio por dentro da linha, né? Pra você poder estar finalizando e escondendo ele, não tem segredo. Terminou os pontos, dá o nozinho final aqui em todos os acabamentos, né? Eu vou fazer isso em todos, vou mostrar pra vocês. Eu passo o fio por dentro de alguns pontos pra ele ficar bem escondidinho. Pego aqui, ó, eu abro esse fio com a agulha ou com os dedos mesmo, não tem problema, pra poder dar um nozinho. Olha, abriu o fio e dá um nozinho com ele mesmo. Por quê? Fica mais firme, fica mais fixo e não corre o risco da sua peça desfazer e não fica com aquele nó gigante aparente que deixa a peça muito feia. Eu, inclusive, vi esses dias uma peça em uma loja de departamento, dessas lojas grandes mais populares, né? Que tá com bastante peças em crochê. E eu vi a peça, eu falei, gente, como estão vendendo isso? Cada acabamento horroroso, com cada nó gigante e aparecendo até os fiozinhos do nó, do cortado, bem feio assim o acabamento, sabe? Mas é aquela coisa, né? É de produção em larga escala, então eles vão fazendo de qualquer jeito e nós não fazemos desse jeito. Olha como fica bem escondidinho, não fica com nenhum nó aparente. E a nossa peça tá pronta. Depois basta, né, fazer essas finalizações em toda a peça. E aqui, ó, mostrar pra vocês. Fazendo 8, já dá pra amarrar direitinho. A pessoa vai amarrar atrás, vai fazer um nozinho, depois estica nesse paninho, acaba esticando, por isso que a gente não precisa fazer tão longo. E vai ficar assim atrás. E o nosso top na frente. Deixa eu abrir um pouquinho a imagem pra vocês verem melhor. Tá aqui o top completo, ele é só um top faixa mesmo, num tamanho M. Vou deixar na descrição do vídeo dicas, né, do tamanho P, do tamanho G, eu já falei no início do vídeo, mas de qualquer forma eu vou deixar anotado pra vocês. E pra essa peça, eu gastei um novelinho de fio Bela Arte da Pinguim e ainda sobrou esse tantinho aqui, sobrou bem pouquinho, ó, aqui já tá o papelão dele, sobrou bem pouquinho, mas deu pra fazer esse tamanho M todinho, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula eu estarei ensinando a vocês a como colocar o forro na peça. Tá joia? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!